incondicionalidade ou voto. Passa agora a palavra para o professor. Boa noite. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, Gilmara, Ona, Zé Aurélio e todos esses que organizam a Faculdade de Direito para participar dessa palestra. Então, vejam bem, é um prazer estar aqui em Mossoró, porque eu também sou nordestino, estou morando fora, mas estou no meu Nordeste. Aí eu posso comer uma macaxeira, uma carne de sol, tudo isso já e ver as praias bonitas aqui. Então, é um grande prazer estar aqui e eu vou fazer essa palestra, mas não vou entrar logo naquilo que vocês estão esperando imediatamente, que é a situação atual. Primeiro eu vou fazer uma abordagem teórica da questão. Então, o plano da palestra será esse. Primeiro eu vou fazer uma aula teórica, até no meu curso eu apresentei, que é essa passagem da sociedade hierárquica pré-moderna à sociedade moderna multicêntrica. Depois, os direitos fundamentais civis e políticos e a diferenciação da sociedade. Os direitos fundamentais sociais e inclusão. A corrupção sistêmica contra os direitos fundamentais. E vincular a corrupção sistêmica à exclusão social. No item 6, vamos tratar, sim, do combate à corrupção sistêmica, considerando o contexto atual. E o impeachment e sua constitucionalidade, o item 7. Em primeiro lugar, nós temos que considerar que, se nós estamos em formas pré-modernas de organização social, realmente a noção de corrupção não é clara, porque não há uma distinção entre esferas de vida e entre o próprio público e privado. Então, nós podemos pensar a integração sistêmica de sociedades pré-modernas. Você vai ter um poder, uma estrutura de dominação vinculada à semântica moral religiosa do bem e do mal. A fundamentação da estrutura de dominação fica relacionada com uma visão moral religiosa que serve de estimação. As outras esferas de vida ficam totalmente subordinadas. Então você não tem autonomia da economia, autonomia da arte, autonomia do espaço da medicina. Tudo era determinado pela cosmovisão legal religiosa e fundamentava a estrutura de poder. Então, esse tipo de sociedade era menos complexa estruturalmente. E sua integração social se dava na distinção entre homem superior e homem inferior. Ou melhor, sendo politicamente correto, ser humano superior e ser humano inferior. Ou seja, o ser humano superior na relação, por exemplo, entre senhor e escravo, senhor e servo, entre patrício e plebeu, entre o cidadão e o não cidadão. Então sempre havia essa estrutura hierárquica, não como um problema, mas como algo justificado. Você não era algo que é um problema, você considerar o outro ser humano como inferior, essencialmente inferior, está justificado na filosofia de Aristóteles, de Platão e toda a formação antiga, mesmo na Idade Média,
vinculados a uma esfera social. Para a economia tem a ver com o problema de controlar a escassez de bens, como controlar e conseguir dar resposta ao problema da escassez de bens. E aí você vai ter uma diferença entre o ter mais e o ter menos que orienta os agentes econômicos. A ciência tem a ver com o conhecimento sistematizado, e aí você o que é falso, o que é verdadeiro, isso implica sempre uma discussão. A técnica, a eficiência da engenharia, a eficiência das construções também eletrônicas, tudo isso vai estar ligado à técnica. A medicina, o saudável e o doente, como é que a gente vai construir isso? E todas essas esferas, a educação, o aprendizado, a política, governo, oposição, ou falta de governante e governado, sempre diferenças que são específicas. E essas esferas não ficam mais subordinadas definitivamente ao poder político de dominação de uma religião. Essa surge como pretensão da sociedade moderna com a complexidade social. Então nós temos aqui uma situação em que há uma estrutura multicêntrica. Não há um último ponto que fecha a estrutura social. Cada esfera procura desenvolver sua própria autonomia. E aqui também o direito. É claro que você tem o amor, tem o protesto, tem a moral, que não são sistemas sociais, são esferas, são formas de comunicação, porque não tem critérios comuns. E aí é que surge a possibilidade de a gente pensar em corrupções, não no sentido meramente penal ou moral, mas no sentido sistêmico. A conexão entre esferas sociais pode ser que uma corrompa a outra. É claro que essa passagem não foi uma passagem puramente sem traumas. Você observa Galileu Galilei, Giordano Bruno, toda a Inquisição é exatamente uma tentativa de prevalecer a religião sobre a ciência, e o poder absoluto também sobre a ciência. A arte também, a arte para se desvincular da religião e do poder, ela passa situações traumáticas. O próprio amor moderno, como amor romântico, entre duas pessoas que querem se unir para formar uma família, seja o amor heterossexual, hoje também o homoafetivo, como cada vez mais reconhecido, esse amor, ele, se você observa a obra Romeu e Julieta, de Shakespeare, mostra essa transição para a modernidade. O amor que tenta se desvincular da diferença governo-oposição, ou a diferença entre grupos políticos familiares. Então, a sociedade moderna tem essa complexidade.
pode ficar no plano educacional, no plano psíquico. Eu posso chegar com uma voz nordestina de Brasília e abdominalizar subir da minha cara. Só por isso não se criou um problema de exclusão social. Porém, isso pode me abalar e pode também implicar que outra pessoa não teve uma boa educação. Mas nós não podemos transformar tudo em reconhecimento, porque o reconhecimento só é relevante, a negação do reconhecimento só é relevante para o direito quando ele impede a inclusão. Aí sim, quando você tem problemas étnico-raciais contra grupos determinados, e isso se generaliza na esfera pública do nosso mundo da vida, é claro que o problema de reconhecimento se torna um problema de exclusão social. Isso ocorreu com os judeus na Alemanha. Isso ocorre com o problema de grupos afrodescendentes nos Estados Unidos e também no Brasil, na África do Sul. Isso ocorreu claramente. Então, de forma mais aberta ou menos aberta, essas formas podem levar à dificuldade de acesso. Aí você precisa realmente tomar políticas imprudentes nesse caso. Mas enquanto a falta de reconhecimento é puramente local, a gente não pode esperar. Eu diria até que a inclusão não implica reconhecimento em certos casos. Por exemplo, as ações afirmativas dos Estados Unidos, que levou à superação de separados mais iguais e a inclusão do negro, não levam ao reconhecimento. Se você for esperar reconhecimento pelo branco, nunca teria visto o que ocorreu nos Estados Unidos. Pelo contrário, depois da ação afirmativa, no Texas, alguns bairros do Texas, em que a Red Line proibia direito de viver, eles passaram até o direito de viver, depois de 63, quando eles chegavam para morar, os brancos saíram do prédio, todos os brancos. Isso mostrava que o reconhecimento não houve, mas houve o mais importante em termos de direitos, um avanço na inclusão. Então, inclusão quer dizer, pode às vezes aumentar o desprezo entre os grupos. Então não há essa coisa que o Ronald diz, que você tem uma
para a filha do juiz para conseguir aquele resultado, ou você, na eleição, deu um apoio ilegalmente na campanha. Então, pode haver corrupção sem ser corrupção sistêmica. A corrupção sistêmica ocorre quando o sistema é incapaz de reagir. Então, aqui nós temos a corrupção sistêmica operativa, a corrupção sistêmica estrutural. Mas, apesar disso, a corrupção sistêmica pode ser operativa. Ela pode ocorrer em qualquer país do mundo, mesmo os menos corruptos, como a Escandinávia, a Islândia, agora que descobriu que o cara renunciou, mas não era corrupção. Mas essa corrupção operativa, ela é eventual, ocorre uma operação concreta. Então, pode ser que num país onde a corrupção é muito baixa, eventualmente você detecte corrupção. Já a corrupção estrutural, ela implica uma estabilização das expectativas. O que é estabilização das expectativas? É o fato de que eu posso contar de que se eu agir desrespeitando a lei, descumprindo, eu não sofrerei as consequências jurídicas. Está estabilizado. Se vocês assistem aquele filme Tropa de Elite, ali naquelas condições, você vai ver que o policial que tenta lutar contra a corrupção naquele contexto, ele tem muito mais perigo do que quem está contra a lei. Quem está contra a lei tem muito mais segurança, uma vida muito mais tranquila naquele contexto do que quem está em favor da lei. Então aí você tem uma corrupção sistêmica estrutural, não é eventual. Porque as expectativas normativas e cognitivas dão mais garantia para aqueles que estão atuando contra a lei e fora da lei. Então, aqui é estrutural, mas a estrutural, ela pode ser setorial. Alguns países, Itália, você encontra corrupções sistêmicas setorial. Mas em outros países, você encontra corrupção sistêmica com tendências à generalização. E aí é que o problema se torna grave. Porque nesse contexto, a própria ideia de direitos fundamentais, a própria ideia do Estado de Direito, tudo isso começa a ser questionável. Então, evidentemente, quando a corrupção sistêmica tem tendência da generalização, você cria, você mina o funcionamento da Constituição. Então, exatamente nessas condições de corrupção sistêmica tão presentes no nosso país, seja no legislativo, seja no processo eleitoral, seja na judicatura, seja na polícia, que esse tipo de ação, ela descaracteriza o processo democrático do Estado de Direito. Aqui a gente podia pensar nesse esquema, amigo e inimigo, boas e más relações, terra e poder, governo e governo oposição, parentes e não parentes, tudo isso corta o código disso de disso. No momento em que há essas sobreposições, realmente, quando se decide juridicamente com base em governo ou oposição, se decide o critério de amizade e inimizade, de boas e más relações, parentes ou não parentes, ou porque alguém é poderoso e tem condições de conseguir um resultado determinado, então nós temos uma corrupção sistêmica do direito. E isso vai prejudicar a realização generalizada dos direitos fundamentais. Mas a corrupção sistêmica, ela é muito relacionada à exclusão social. Então, a relação, a associação entre corrupção sistêmica e exclusão social pode ficar clara
eles dependem de tratamento de saúde, eles dependem de alfabetização, porém não têm acesso. Então, evidentemente, o subincluído ou subintegrado, ele depende, isso eu sustentei na minha tese 91, contra o Luma, e isso descaracterizava a diferenciação funcional. Depois foi usado aqui no Brasil, o verdade sobre cidadania, às vezes sem me citar, mas na verdade isso está vinculado fortemente ao meu trabalho. Então, o subincluído, ele depende do sistema social, mas ele não tem acesso ao mesmo. E o sobreincluído também é o excluído por cima. É aquele que tem o acesso, mas ele não tem a dependência, ele não se subordina aos limites sistêmicos. Então ele é excluído por cima, porque o sistema não tem condições de imputar aos sobreincluídos limitações e constrangimentos. Então, se nós temos essa situação em geral, nós podemos ter um tipo de sociedade em que a sobreinclusão é muito ampla. E talvez isso seja o caso brasileiro, eu entendo que seja. É claro que tem cidadãos que não são sobre-cidadãos, tem subcidadãos, talvez nessa sala aqui, muitos de vocês, que vivem dentro de um padrão normal de classe média. Mas, em um país como o nosso, tem muitos sobre-cidadãos e muitos subcidadãos. Enquanto o subcidadão se apresenta para o direito, somente em face dos subcidadãos, como alguém que tem direitos. É claro que as esferas específicas do direito, mesmo direito brasileiro, como direito do trabalho, que isso já é relativizado. Mas, se a gente pensar no geral, nós temos uma sobrecidadania, que são aqueles políticos, aqueles empresários que atuam acima da lei e da Constituição e não sofrem as reações próprias do sistema jurídico. Então, os subcidadãos são excluídos por cima. E os subcidadãos é aquele que está jogado ali no meio da rua, não tem o que comer, come eventualmente, não tem registro de nascimento, muitas vezes, não tem carteira de identidade, não tem título de eleitor, não tem carteira, não tem nada. Então, esse é o limite da exclusão máxima. Então, muitos países são piores do que o Brasil na constelação mundial. Então, nós temos uma sociedade mundial com
Então isso tem uma relação muito próxima. Então a corrupção é algo que tem que ser combatido até para a realização do Estado democrático, para que não haja uma massa imensa de juízes. Então, é um moralismo lacetista o combate à corrupção sempre? Eu acho que não. Alguns grupos, às vezes, levantaram isso. Falar de corrupção é você não reconhecer as contradições mais importantes da sociedade. De jeito nenhum. Você pode realmente cair nesse moralismo. Cair no moralismo e considerar que o problema único da sociedade é a corrupção. Mas, evidentemente, a corrupção não é um problema que possa superar tudo por causa da superação da corrupção. Isso não é a questão que eu estou assustando. Estou dizendo que superar a corrupção sistêmica não é moralismo, porque é condição para que haja também ampla inclusão. Com corrupção sistêmica é difícil você, ou praticamente impossível, você construir as condições de inclusão social generalizada. Então não se trata de mero moralismo, como alguns colegas e alguns companheiros, para usar uma linguagem aqui que talvez seja adequada, diziam para mim: você é um moralista,
usar, mas assim, não pode manipular muito essa situação. Pode estar preocupado, desesperado, e realmente, quando você está numa situação, você deve ficar desesperado. Então, se supõe que praticou, há uma suposição. Com essa suposição, com todo o apoio da imprensa, o juiz começa a atuar e define aquela medida. Até aí já foi um problema. Os promotores de São Paulo pediram a prisão preventiva. Não tinha fundamento nenhum. Qualquer pessoa sabe que a prisão preventiva não tinha nenhum sentido. E por fim, veio a situação da parcialidade, que mostra uma certa partidarização e ilegalidade. Por quê? Porque no caso da divulgação daquelas gravações, houve um respeito direto à lei, porque a lei proíbe a divulgação. E a parte que não interessa a investigação deve ser incinerada, deve ser inutilizada, porque atinge a privacidade. Você só deve utilizar aquela parte que é relevante para fundamentar a sua decisão. No caso, houve uma prática em que nós podemos até observar um crime do juiz. Por que o crime? Que o crime não é moralizar, dizer que o juiz é mau ou ruim ou bom, mas ele pode ser muito boa pessoa, mas ele praticou o crime. Por que ele praticou o crime? Porque o artigo 10 da lei, o artigo 8 da lei de persecução, diz claramente que não poderá ser divulgada essas gravações. E o artigo 325 do Código Penal diz: quem divulgar material sigiloso do processo, este está condenado por crime que é de 2 a 4 anos. Então, no caso da sangue grave, o delegado da Polícia Federal foi condenado por uma situação controversa apenas porque foi dito que ele enviou para a TV Globo um material e dizia que a TV Globo ia prender o empresário naquele dia, e a TV Globo foi para lá. Só por isso ele foi condenado. Queriam condenar também o juiz, mas não conseguiram naquela época, e a operação foi toda anulada. Anulada, esse empresário hoje está livre, sorrindo da cara dele. E havia muitos elementos, muitos indícios de corrupção. Quando nós vamos agora, um juiz abertamente disse: eu distribuí. Quer dizer, ele está confessando que praticou um crime. E não há nenhuma postura consequente para essa
A corrupção sistêmica pode ser combatida e o governo está dando apoio, o procurador da República tem a liberdade, a Polícia Federal teve a liberdade que nunca teve antes. Antigamente tinha um engavetador-geral da República, quando havia qualquer insinuação de corrupção, se engavetava o processo, e muitos daqueles ministros que eram professores de universidade que eu conheci, hoje são donos de banco, depois do governo. Então, nunca se apurou isso claramente, porque foi tudo engavetado. Então, a corrupção hoje está sendo apurada, isso é muito bom para o país. Mas chega um momento que se partidarizou e se tornou parcial para atingir o governo, enquanto o presidente da Câmara há toda uma deferência, um cuidado, um corrupto que é reconhecido, que é notório, pode mandar para o presidente se quiser. Mas é um corrupto dos maiores que essa história do Brasil já teve. E não há nenhuma medida até agora consequente contra esse presidente da Câmara. Então, houve crime e há parcialidade. Então, o combate à corrupção sistêmica ela tem que ser dentro da legalidade e sem parcialidade, sem partidarização. Isso não tem ocorrido no país. Agora, nesse contexto, ainda vem uma coisa. Depois da exposição de gravações ilegais, baseadas em gravações ilegais, o ministro Supremo afirma que não pode nomear o presidente para cada o ex-presidente. Mas veja bem, não tem fundamento. Primeiro porque a prova é ilegal, já teria que ter um cuidado. Mas mesmo se não fosse, o fato daquela conversa poderia levar a uma discussão sobre a abertura de um processo de impeachment contra o presidente. Aí você vê, ela quis realmente impedir o funcionamento da justiça. Mas isso tem que ter um processo de crime de responsabilidade de crime comum. Aí depois você vê, então, ela atuou com desvio de finalidade. Mas de antemão, antes de qualquer condenação, ele se atuou com desvio de finalidade, baseado numa gravação. Não poderia, o presidente tem o direito de nomear quem ela quiser. Depois é que ela pode ser condenada se foi provada que houve desvio de finalidade. Não uma estratégia política, sabendo que aquele nomeado tinha uma capacidade de articulação política muito grande, se proibiu a nomeação, se viajou por fora do país. Isso é muito grave. Isso é partidarização do poder judiciário. Não deveria ter ocorrido. Deveria ter sido feita a nomeação, porque há muito. É de livre, exclusiva definição. Se a presidente, ela só pode nomear uma pessoa se tiver impedida de ser nomeada. O presidente não tem nenhum processo que se iniciou contra ele. Ela pode nomear quem ela quiser. Porque se fosse assim, o outro da Câmara, que ainda foi condenado e já tem processo, não poderia estar conduzindo isso. Quer dizer, em termos de suspeita, de elementos, isso é negativo, mas ninguém levanta essa questão. Quanto isso, não se pode nomear o ministro da Casa Civil por uma decisão puramente parcial, absurda e teratológica, porque foge todos os padrões de racionalidade jurídica. Então é isso que é uma justiça partidária, parcial e prejudica o Estado de Direito. Agora, caberia o impeachment nessas condições? Em primeiro lugar, o impeachment é um instituto constitucional, ninguém está negando isso. Ninguém nunca negou isso. Parece que a gente está dizendo que o impeachment é contra o impeachment está na Constituição, então não é nada contra a Constituição. O problema é você estar realizando o impeachment dentro de padrões do Estado Democrático de Direito. Então, nós temos que ver que a pergunta é a seguinte: o impeachment está atual conforme a Constituição
E as metas não foram alcançadas. Eles dizem, decretos suplementares sem as metas alcançadas levam ao impeachment. Por que não levou 120 decretos suplementares no governo Fernando Henrique? Então, isso aí é problemático. Outra coisa é chamada dessa pedalada de termos fiscais, essa antecipação, você tomar o dinheiro do Banco Público para poder cumprir furo de conta o Estado precisando pagar. Eu também observei que isso foi praticado em 2002, eu tinha visto a conta que foi praticado na gestão Fernando Henrique Cardoso. Eu diria que a pedalada fiscal foi pedalada de lambreta de moto, porque foi muito maior. Não era para programa social, era para outras coisas. Então, houve pedalada fiscal. A pedalada fiscal é um problema da nossa má gestão pública em geral, mas ela não é suficiente para impeachment. Se ela tem algo ilegal, tinha que ser dito antes. Antes nem se dizia que era ilegal, dizia que caberia, recomendava-se melhorar. Sempre terminava assim, vai acontecer. Ocorreu tudo isso, mas precisa sanear as contas. Nunca houve uma condenação, nem uma recusa de conta. Essa prática anterior ao governo atual e essa aprovação das contas que aconteceu. O TCU aprovava as contas, apesar das pedaladas fiscais e os decretos. Então, esse já é um problema. Outro problema é que não atinge as práticas do mandato anterior, 2014. Isso eles reconheceram e partiram para 2015. Mas veja bem, o que ocorreu em 2015 nem sequer foi rejeitado pelo TCU ainda. Não passou, portanto, pelo Congresso Nacional. Em 2014 também não passou no Congresso por decisão, mas em 2015 não houve nem sequer o parecer do órgão competente e a decisão do órgão competente. Então, o impeachment se antecipa até a manifestação do órgão competente. Então, é no mínimo estranho. Mas pensemos que isso é uma ilegalidade. Eu pergunto, é suficiente? Hoje eu estava vendo um deputado, acho que Valente, ele dizendo que é como você jogar uma bomba atômica em cima de uma rocha. O impeachment, ilegalidade não é suficiente para impeachment. O impeachment tem que implicar um ato atentatório à Constituição, de acordo com o artigo 85. Tem que ser atos atentatórios à Constituição. O crime de responsabilidade previsto na Lei 1079 e previsto também no artigo 85, ele tem que ser combinado com o caput do artigo 85. Tem que ser um ato atentatório à Constituição. E no caso, você não tem esse elemento de atentatório. Houve ilegalidade que qualquer governo pratica, de Obama, qualquer presidencialismo pratica. Quando a presidente, por exemplo, assina uma lei e é declarada pelo Supremo Constitucional, ela merece impeachment? Não. Qual é a medida? A declaração de constitucionalidade pelo Supremo. Ela só merece impeachment se ela não cumpre a decisão do Supremo. Eu não vou cumprir porque eu acho que a lei é conforme. Aí ela merece impeachment. Mas se ela declarou uma lei, se ela sancionou uma lei constitucional e o Supremo declara, ela cumpre e não vai aplicar aquela lei. Pronto. Se ela cria um decreto ilegal, mesmo contra a lei orçamentária, só o decreto ilegal tem uma falha, e a instância judicial competente declara nulidade do ato, tem que cumprir aquela decisão, que ela se equivocou, pode ter atuado, só vai surgir se ela insistiu naquela falha. Então não é qualquer ilegalidade. Assim nenhum governo presidencial funcionaria em nenhuma parte do mundo, porque sempre você pode ter falhas. Até o professor pode ter uma falha, nem por isso ser demitido. Até na relação pessoal, você pode ter uma falha e nem por isso leva a separação. Porque senão não haveria relação. Imagine, agora eu vou dar um exemplo de Lula. A Lula que gosta desse exemplo popular, mas é fundamental. Você vai brigar com sua namorada, se ela está aqui, aí ela diz, eu não quero sair hoje com você, estou cansado, mas você prometeu, você tinha dito, então vamos separar. Não é bem assim. Você precisa de ter
era praticado antes. E aí, no mínimo, você precisaria dizer isso daqui para frente, no plano de jurisprudência, porque o entendimento anterior do TCU era contrário a isso. Então, nota-se assim também uma postura de parcialidade dos poderes públicos em relação à presidenta da República. Então, vamos às observações finais. A concretização limitada dos direitos fundamentais relaciona-se com a corrupção sistêmica. A corrupção sistêmica está associada à estrutura social que privilegia a exclusão. A superação da corrupção sistêmica exige a realização do Estado constitucional contra as práticas jurídico-políticas dominantes da ilegalidade. A alternativa é a legalidade fundada constitucionalmente. Um regime social de inclusão exige a concretização abrangente dos direitos fundamentais. Contra as práticas jurídico-políticas dominantes que privilegiam a exclusão, a alternativa é a realização dos direitos fundamentais fundados constitucionalmente. Combate à corrupção como forma de corrupção sistêmica no contexto brasileiro atual. E, por fim, impeachment como equivalente funcional a golpe no contexto brasileiro atual. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Eu gostaria de começar a agradecer ao professor Marcelo Neto, os vereadores. Essa é uma semana que a gente tem muito de sensibilidade, a gente está experienciando ela, vivenciando essa semana de maneira muito intensa. E para toda uma geração de professores e jovens professores como eu, essa semana tem sido muito interessante porque é a primeira vez que eu consigo experienciar, vivenciar no meu contexto existencial
aquilo que desculpe o meu pai da igreja, Dona Maria Maia, eu sou professor aqui da casa de filosofia do direito. E essa semana tem sido muito interessante por isso, porque para toda uma geração de jovens professores, ela é uma semana onde a gente consegue, digamos assim, entender no nosso próprio contexto existencial aquilo que em determinados momentos nos era passado enquanto uma teoria distante, a teoria filosófica, as teorias políticas, as teorias da Constituição. Eu vou tentar, assim, formular, se for conseguir formar uma pergunta objetiva, mas vou fazer todo o esforço possível. Eu sei que o campo, o sistema acadêmico, eu vou referir ao teórico mais do campo e tal, mas eu sei que o campo acadêmico tem as suas regras próprias, mas eu, às vezes, andando na rua desse momento, eu faço uma espécie de esboço de pesquisa sociológica, observando não o que as pessoas falam, mas o comportamento das pessoas que dão a palavra. E às vezes eu fico com a impressão, e novamente eu sei que o campo acadêmico, o sistema acadêmico tem suas regras e que é difícil de fazer uma análise científica, digamos assim, no calor do momento. Mas às vezes eu fico com a impressão de que estamos assim visualizando, para utilizar as palavras da ciência política, um embate que nós já vivemos aqui, por exemplo, eu estava lendo, eu era muito novo, tenho 36 anos, tinha 8 anos em 88, 7 anos em 87, mas eu estava lendo um livro de ciência política e via que estava muito em voga a palavra progressista e conservadora. E eu, às vezes, fico com essa impressão que também por trás de um debate jurídico, né? Se a gente sai da esfera política estricto sensu, eu fico com essa impressão por lado, digamos, desse movimento de trabalho sociológico. E a minha pergunta seria isso: o senhor também enxerga nesse momento atual, traz, assim, mas de maneira mais profunda, para além do jurídico, e utilizando na linguagem da ciência política também um debate, digamos assim, de bem viver, são escolhas diferentes do que é correto, da maneira correta de se viver, e em que medida o nosso pacto social, desde 88, como é que a gente pode fazer para se segurar nele, para sair dessa crise assim, de maneira institucional. Então, muito obrigado pela presença aqui também, mais uma vez. Boa noite a todos, boa noite, professor. Meu nome é João, sou presidente do curso de Direito de Nova Festa. Eu gostaria de perguntar, não obstante a deliberação pelo impeachment, pelo processo político, a decisão política no Congresso, a sua visão é possível uma eventual intervenção judicial nesse processo, notadamente pelo Supremo Tribunal Federal, e quais são as perspectivas dos reflexos de a decisão judicial desse sentido para a estabilidade da República? Bom, boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Meu nome é Júlio. Sou dessa experiência do direito de conversa. A minha pergunta com toda essa ilegalidade acontecendo no Brasil, La Salle tem razão? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Meu nome é Lino, sou do 10º período do direito da UFRJ. E minha pergunta é, se com toda essa ilegalidade acontecendo no Brasil, La Salle tem razão, existem fatores de agir que a Constituição não faz o prazo do papel? Eu acho que o ponto mais levantado é se haveria também aqui uma relação
assim por assim dizer, progressistas ou ligados à esquerda, e eles se manifestaram criticamente contra essa condução do processo de impeachment, quer dizer, dizem que isso é uma fragilização da democracia. Então, às vezes, evidentemente, é uma tendência de alguns setores mais vinculados ao modelo conservador de vida social, a manutenção do status quo social, de desigualdade e de exclusão, eles estarem mais vinculados a essas manobras, evidentemente, porque há um governo que não quer, com todos os defeitos que dele, que é condenado também, ele introduziu muitas transformações sociais, reduziu a desigualdade, quando a Bolsa Família foi reconhecida internacionalmente, e é difícil para certos setores da sociedade brasileira viver com a ideia de que o outro é um igual. Se você vai hoje e vai para Londres, as pessoas irritadas viajam muito, quando tem pessoas simples no avião, as pessoas ficam muito irritadas. Então, essa cultura de desigualdade, de acreditar que o outro merece estar em outro plano socioeconômico, está muito presente em certos setores da elite brasileira. Então, evidentemente, esses setores de elite estão um pouco preocupados na legalidade e na constitucionalidade. Mas, ao mesmo tempo, certos setores que são conservadores politicamente, mas têm uma certa relação positiva com a importância da democracia do Estado de Direito, há muitos deles que se manifestam no sentido de que essa prática, esse modelo, é um modelo que está solapando a Constituição. E eu penso que, para retomar o modelo de 88, nós temos que considerar que o problema não é reforma constitucional, não é reforma de texto, é mudança de práticas sociais. Isso só pode ocorrer se você tiver instituições públicas mais rígidas no controle social e também no controle dos políticos que atuam à margem da lei. Por exemplo, eu entendo que é muito mais importante um controle maior a mecanismo como Caixa 2 do que você proibir o financiamento legal para empresas. O financiamento legal para empresas, você proíbe, mas você aumenta o dividendo de certos diretores da empresa, de certos sócios, e aquele dividendo aumentado vai servir também para uma pessoa física. Então, não é uma coisa que em si resolva, mas o combate, a concretização constitucional, a luta tem que ser pela concretização da Constituição, pela realização, pela efetividade e não propriamente por constantes reformas a cada governo que não leva a nada. Reforma esse ano, não reforma. Na próxima, luta por reforma constitucional, é a Constituição que fica deixada de lado. Então, me parece que a luta no Brasil por uma reforma do Estado é uma reforma pela concretização constitucional para que as expectativas normativas se reorientem no sentido de que a Constituição é o horizonte do nosso país vivenciar e não o instrumento do poder eventual, daquele que está ocasionalmente no poder. Então, seria essas as palavras que eu teria em relação ao caso. E ela parte que a Constituição são os fatores reais de poder. Evidentemente, você pode definir o conceito científico de Constituição assim. Sempre houve Constituição como fator real de poder em qualquer sociedade. O que nós estamos discutindo é a Constituição normativa moderna. Porque fatores reais de poder tem uma ditadura sem qualquer parte, não precisa de Constituição no sentido normativo moderno. O que a gente está discutindo é que se esse texto constitucional que tem as características de uma Constituição do Estado de Direito do Estado Constitucional, ele pode se realizar. Evidentemente, se a gente parte do modelo da Salieri e afirma apenas que essa Constituição
que é fundamental hoje no Estado do Brasil. E a última questão, de respeito, eu estou cansado, eu dei aula de 8 horas, né? Certo. Essa parte é uma questão muito difícil, porque, veja bem, o processo é jurídico-político. Então, o Supremo pode observar várias formas. A grande questão é, e se o Senado aprovar que a pedalada fiscais e esses decretos suplementares, por 2/3, eles decidirem que é de responsabilidade? Nesse caso, se houve a conexão com o fato, vai ser uma decisão muito criticável. Mas nessa matéria, o Senado é o máximo. Só se, por exemplo, não houvesse uma caracterização do tipo, se houvesse uma falha, a gente quer condenar, porque a gente quer condenar. A gente não está condenado, a gente quer condenar. Aí, não seria uma decisão do médico fundada, não teria motivação. Mas se ele explica tudo isso, o Tribunal Supremo, nesse caso, o Senado, ele é independente do tribunal. Pode ter que o Supremo mude sua jurisprudência e afirma, mas isso vai criar um conflito entre os poderes. Portanto, nós não podemos nos iludir e entender que depois de uma decisão do Senado, mudado nesse parecer, é criticado ou aprovar o impeachment, é muito improvável que o Supremo vai se manifestar. Porque se a luta, tem que ser a luta agora, influenciando os deputados e senadores para que eles tenham clareza de que isso vai prejudicar a imagem do Brasil no exterior, vai ser negativo para o desenvolvimento constitucional do Brasil. E é esse momento que a gente também tem um papel de influência sobre os políticos. Mas não acredito que, se não houver falha procedimental, admível que, voltando para o caso e tipificando aquilo erroneamente, é como se o Supremo der uma decisão errada. O que por isso pensar é partir para uma corte interamericana, uma corte, mas isso vai ter pouco efeito prático, porque é muito difícil a corte tomar uma decisão que possa ter eficácia diante do Estado trazendo um caso dessa natureza. Então, me parece que se torna difícil uma solução depois do Senado, se não for uma questão procedimental ou falta de motivação, não ter uma notificação. Mas está havendo uma tentativa de notificar. Ela é absurda no entender, mas o Supremo também está com defesa absurda e você não tem aquele recurso. É a mesma coisa com o Senado. Alguém que ia chamar na fila? Política econômica. O âmbito econômico do Brasil, eu não vejo, não é evidenciado, na verdade, eu sou da UERJ, eu não estou ligada no caso Pereira, certo? E assim, não é muito evidenciado a forma de como são gastos recursos, empréstimos, lugares brasileiros, essa economia econômica. E eu queria saber, a pergunta é, eu queria saber como é a política que o Partido pretende fazer para reduzir esses gastos e colocar também os meios sociais. Porque assim, o fundamental que é a base de tudo, eles devem bem alto, realmente não devem ter. Então, eu acho que o mais realmente deve ser feito nessa base, para ser beneficiada pública do Brasil, para aproveitar a educação de saúde, moradia, uma coisa que está totalmente avançada, que a gente não tem educação, não tem saúde, e a gente vê isso em outros países.
O professor falou na equivalência funcional. Não seria como, não usa palavra porque seria o devido aspecto. Então, a pergunta é a seguinte: se nós temos esse equivalência funcional, que é tão prejudicial ao sistema político nosso hoje, mais ou menos o seguinte: que onde é que o STF, nessa situação, já que é o órgão máximo do país, e que, representado pelo governo federal por 8 membros, e que não está vendo isso, nada pode fazer. O que é para ser feito para evitar esse golpe, se é golpe, se é equivalente funcional, etc. Obrigado. Boa noite. Eu me chamo Mariana, sou discente aqui do curso de Direito ao Governo, componho o grupo de estudos em Direito Político na América Latina. E o meu questionamento, na verdade, é construir um pouco porque a gente, enquanto Frente das Populares, essa organização em relação a todo esse processo da implementação do legislativo para nós, vem organizando setores progressistas, que foi colocado aqui, setores também de esquerda, setores populares, que enxergam um grave risco desse equipamento funcional, como a gente estipula, desse golpe. E aí, o questionamento que eu trago, professor, é como, dentro desse processo, a nossa sociedade brasileira ainda se acostuma com o significado da democracia, a gente tem uma Constituição muito recente, que está longe de ser concretizado, então, quando algumas dessas garantias sociais elas começam a se implementar, há uma tentativa de, partindo de um discurso constitucional, partindo de um discurso do direito, partindo de um discurso da legalidade, a maior parte, acredito, da ciência jurídica, então, está sendo esse espaço comum, então a resposta está sendo do direito, a resposta está sendo do entendimento do juiz, porque eles são homens, não são livres, o legislador, o legislador. Então, essa perspectiva, esse ressignificado, esse simbolismo da Constituição para esses setores populares que defendem a manutenção do governo popular que ainda está, e os outros setores populares que dizem que não. Também parte do discurso do direito e parte do discurso que engloba a Constituição. Como que na ordem do senhor se avaliam essas manifestações populares e a significação que elas têm no contexto atual sobre o que é a Constituição? Como que esses setores populares podem influenciar nesse processo? Qual seria o seu papel e até onde a mobilização popular pode interferir? Então, nós vamos aqui às 4 últimas, porque realmente eu também estou cansado. Quanto a estudante de contabilidade, queria também antes esclarecer que eu não sou vinculado a nenhum partido, Então, sou muito crítico também da política atual e a política que está confusa, mas você discordar de uma política governamental e de práticas governamentais, criticamente, buscando alternativas, buscando influenciar, transformar para novas políticas, é diferente de você admitir o impeachment, que o impeachment não tem nada a ver necessariamente com o presidencialismo, se você está a favor ou contra o governo, tem a ver com crime de responsabilidade. Então, quanto à política existente, eu tenho minha discordância, mas se a gente fosse discutir isso aqui, seria um outro debate. Eu queria chamar o debate sobre quais são os caminhos políticos para a efetivação profissional, para a transformação social do Brasil. Eu acho que se fez muito pouco até agora e tem que se fazer muito mais para a gente alcançar um nível de democracia, de Estado social respeitável. Mas isso também é um debate muito mais amplo que inclui uma discussão sobre o caminho político do país. E aqui a gente está mais concentrado na corrupção sistêmica e no problema do impeachment. Então, o impeachment não tem fundamento jurídico
não está presente, é isso que eu queria esclarecer. Então, eu acho que tem que entrar nesse debate, embora eu entenda que as falhas na condução da política econômica devem implicar críticas e transformações, reorientações do governo. Então, esse seria o que eu poderia dizer por enquanto. A pergunta sobre as consequências é difícil, uma prognose, porque nós não temos noção. Eu penso que, aprovado isso, nós vamos ter um país dividido. Isso vai prejudicar a democracia brasileira, vai prejudicar a política no Brasil. Então, nós vamos ter um país muito dividido, vai haver muita reação dos movimentos sociais e a governabilidade vai se prejudicar mais ainda. Principalmente porque, tendo em vista quem vai assumir quem é um governo que está envolvido em corrupções, tem várias relações, então existe também supostas corrupções e é tudo ligado às corrupções. Então você vai ter problemas novos e considerados pelo ministro novamente, você vai ter um conjunto de consequências problemáticas. Então, não é bem claro o que virá, mas será a situação do país muito dividido. A equivalente funcional envolve como é que a gente pode pedir o judiciário. A Rayane um pouco respondeu a pergunta, a terceira pergunta. A solução judicial é uma ilusão que o judiciário possa resolver tudo. O judiciário tem base democrática. Essa expansão do judiciário deve até ser criticada. Se a gente precisa que o judiciário resolva tudo, questões relevantes do país, evidentemente nós temos problemas. Quer dizer, se há uma distribuição de competências, e cabe ao Senado julgar, se houver falhas jurídicas, você vai estar ao judiciário. Mas se não houver, o Senado decide certo ou erradamente, em última instância, da mesma maneira que o próprio Supremo também pode decidir em última instância de maneira errada. Então, esse é um problema dos limites da democracia e do Estado de Direito. E aí a gente só pode superar isso se for uma força revolucionária de transformação constitucional. E eu não sei se o país está preparado para isso, está entendendo? Se nós temos condições de fazer uma revolução e derrubar a estrutura do poder para estabelecer um novo patamar. Isso eu acho que pode ser uma mera ilusão de grupos minoritários e isso no Brasil atual, você não usar uma linguagem marxista, não tem sequer as condições objetivas, quanto mais as condições subjetivas. Então, eu teria mais cuidado e a gente tem que chegar ao momento que a decisão ocorrerá. E os movimentos sociais, isso vai ser muito negativo para o país. A gente pode haver movimentos sociais que venham levar a recuperação, pode ter também o impeachment do presidente, pode ter outras decisões que levem isso a outro patamar. Mas para mim é muito negativo para o país. Agora, Mariana, a pergunta que tem feito é porque se pôs o problema basicamente da constitucionalização simbólica. E quando eu escrevi a constitucionalização simbólica, eu dei mais ênfase ao lado negativo dela, no sentido de que ela tem uma ilusão de um Estado democrático de direito quando as relações reais do poder estão distantes desse modelo. E os donos do poder afirmam que estão na democracia, mas atuam fora desse modelo. Então, esse é o lado. Mas o outro lado da constitucionalização simbólica é que, dentro daquele modelo textual, grupos contrários aos grupos dominantes, eles podem se articular dentro da moldura constitucional. E dessa maneira eles podem levar a avanço. Como levou na França, ele diz que quando surgem declarações de direitos também na França, no início, é meramente simbólico. É uma camada ideológica, continuava a sociedade francesa do século XIX muito desigualdade, muita exclusão. Mas ele diz que aquelas declarações de direitos da Revolução e a Constituição, elas levaram a uma luta também por concretização daqueles direitos. Então, é ambivalente a constitucionalização simbólica. Ao mesmo tempo, ela serve para criar uma ilusão construída a partir
investidura dos gestores do governo, como ela serve também para articulações dos grupos de protesto e oposição e grupos populares para que haja as transformações no sentido da concretização dos direitos fundamentais. Então, por isso eu acho que no Brasil o avanço constitucional depende de uma articulações populares, de fortificação de partidos que estão interessados em ampliar direitos, em trabalhar na emancipação dessas camadas subalternas. Essa situação a gente precisa também de contra-usar a constitucionalização civil. O que é contra-usar? É usar dando um sentido novo para que haja a concretização dos direitos previstos na Constituição, especialmente os direitos sociais. Você vê o salário mínimo digno para a vida do trabalhador na alimentação, no lazer, tudo isso, nós sabemos que isso não existe, principalmente porque grande parte não recebe o salário mínimo. Então, essa mudança vai depender muito não de judiciário, seja com Marco Aurélio, seja com Vilmar, seja com... Não é isso que vão modificar nada nesse país. O que vai modificar são os processos políticos sociais, são as lutas sociais, os conflitos. E aí você vai ter setores que querem manter o status quo de exclusão e ver de corrupção sistêmica e setores que estão contra isso. E é claro que aqueles que ficam puros, é natural, que não estão nem para um lado ou outro, mas há conflitos sociais que a gente tem que assumir que esses conflitos não podem ser revelados todos apenas por juristas e nem mesmo, muito menos, pelo Poder Judiciário. Então, é nesse sentido que eu falo, as transformações dependem de articulações dos grupos sociais no sentido de uma superação desse estado de coisas, que é um estado de exclusão e de privilégios na sociedade brasileira. Obrigado. Gostaria de agradecer, em nome do coletivo de Mestres pela Democracia, a participação do professor. Não é todo dia que Mossoró e a UFES conseguem receber um turista do seu porte, dizer que a gente estamos muito gratos com a sua presença. Para finalizar, pessoal, o Centro Acadêmico de Direito da UERJ pediu que nós avisássemos sobre a realização desse seminário. Direitos e Garantias Constitucionais do Direito Penal Brasileiro. O seminário tem indicação de 10 horas de aula e ele ocorrerá no dia 20 de abril de 2016, das 16 às 18 horas. Lá, eu escrevi que na web, se não me engano. Oi? Lá no chat do Ministério Público. As inscrições elas estão sendo feitas lá fora, tá certo? E amanhã, pela manhã, no bloco de aula. Então, agradecer mais uma vez a presença